isso eleitoral, e isso é indício para eleições que virão daqui pouco mais de um mês, eleições gerais, eleições nacionais para o parlamento. Ou seja, o projeto ultraliberal ou neoliberal do Milei está decaindo. A gente vai falar sobre isso hoje, então já peço para vocês curtirem esse vídeo, que vocês ajudam demais o nosso conteúdo. Ele é sempre de forma didática, muito clara, objetiva, honesta e crítica para vocês. Então quem é inscrito sabe que é muito importante curtir esse vídeo logo no início, porque ele chega a mais pessoas. Vamos lá falar o que aconteceu. Primeira coisa, nós tivemos eleições distritais, tá? Provinciais, desculpa, eleições da província de Buenos Aires. Ela representa, tá? O eleitorado da província de Buenos Aires representa 38% do eleitorado nacional. Então é muita coisa, é quase 40%. Então uma derrota ali para o Milei significaria que a popularidade está caindo. E está caindo drasticamente, porque foi uma derrota grande, não foi uma derrota baixa, pequena, tá? Porque nós teremos eleições legislativas daqui, acho que se eu não me engano, dia 16 de outubro. E o que acontece nessas eleições? O Milei, o partido dele tem minoria no Parlamento Nacional, tá? Nas duas casas. A Argentina, ela é bicameral. Você tem deputados, né? A Casa Nacional dos Deputados e tem o Senado. A diferença aqui no Brasil, por exemplo, é que lá você tem de 2 em 2 anos, os deputados eles são renovados de 2 em 2 anos, é alternado, e o Senado não são 8 anos, são 6 anos de mandato. Mas o que acontece que é muito importante destacar é que o Milei, o partido dele tem minoria assim muito absoluta no legislativo, e ele torce, ele quer para poder colocar suas medidas em prática. De fato, ele precisa aumentar o tamanho da sua base no parlamento argentino. Só que parece que não vai conseguir, porque as eleições em Buenos Aires já deram um indicativo muito grande. Vamos entender isso. Primeira coisa, o que acontece? Ele tinha dito que nessas eleições, agora em Buenos Aires, eles colocariam o último prego no caixão do peronismo. Mas não foi o que aconteceu. O caixão do peronismo está muito aberto, com todas as críticas que se faz ao peronismo. Vamos fazer o seguinte, tem vídeo aqui no canal explicando o que é o peronismo através da história de Juan Domingo Perón. Então a gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui no card para vocês acessem. É um vídeo mais antigo, mas ele é muito bem explicativo. Na verdade tem uma playlist aqui de tudo quanto é história de países latino-americanos, principalmente as ditaduras, tá? Vamos lá então, vamos continuar aqui falando. E aí, a gente está falando, por exemplo, do candidato mais forte de oposição ao Milei, governador da província de Buenos Aires, que é o Alex Kicillof, né? É assim que fala, né? Kicillof. Desculpem, Axel Kicillof. Ele é provavelmente a pessoa mais forte para se candidatar nas próximas eleições presidenciais contra o projeto Milei. E até então estão colocando ele como favorito, peronista. O peronismo, ele, só para vocês entenderem, mas acessem lá o vídeo, ele tem uma base do Estado baseada na questão dos trabalhadores. Existe tanto a direita quanto a esquerda na Argentina, ou parte significativa dos dois espectros, reivindicam o peronismo. Então, peronismo não significa ser de esquerda ou só de direita. Você tem base peronista na questão do populismo, na questão da força do Estado, na questão do nacionalismo, na questão da classe trabalhadora, mas tanto de esquerda quanto de direita. O Milei, ele é contra o peronismo, ele é antiperonista. Ele diz que o peronismo está desgastado, porque tem casos de corrupção histórica na Argentina, e ele diz que está desgastado. Então, o que o Milei é? Ele é um libertário, ele se coloca como um libertário. Você não entendeu? Ele é contra a centralização do Estado. Mas é muito contraditório isso. O partido dele é o A Liberdade Avança. Ele se coloca contrário ao Estado. Aí você pensa assim, mas como é contraditório? O cara é contra o Estado, a centralização, e ele se torna presidente. A proposta do Milei foi entrar no Estado para basicamente implodir o Estado, destruir o Estado, privatizar tudo que se tem ali, entrar com essa questão do imposto é roubo, reduzir imposto e tudo, e ele foi fazendo isso na medida do possível. Como eu falei para vocês, ele não tem maioria no parlamento, na verdade ele é uma minoria bem minoria mesmo. E aí, o que acontece é que nessas eleições da província de Buenos Aires, o Axel Kicillof, ele do Partido Justicialista,
que a oposição é peronista e a oposição ao Milei, a principal oposição, conseguiu quase 47, mais ou menos ali 47% dos votos em Buenos Aires. Enquanto que o partido de Milei, que é a Liberdade Avança, conseguiu 33%. Ou seja, ficou em segundo, mas é um segundo assim muito lá atrás. Isso já dá um indicativo para essas eleições legislativas, já que eu falei para vocês, Buenos Aires é 38% do eleitorado geral da Argentina, nacional. E aí você deve pensar, o que aconteceu para o Milei ele perder essa força? Primeiro, ele é eleito com um discurso anti-Estado e antipolítica. A gente vê isso no mundo inteiro. A gente viu isso no Brasil na eleição de Bolsonaro. Eu não sou político. Vote em mim que eu sou contra político. Aí, quando a pessoa entra e assume a cadeira presidencial, ela é a mais política possível. E mais do que isso, o Milei, que é contra o Estado, ele está sendo investigado. A irmã dele, a Karina Milei, eu trouxe vídeo aqui recente, acho que há umas 2 semanas atrás, de um grande escândalo de corrupção de superfaturamento de compra de medicamentos para pessoas com deficiência. Uma rede organizada. Uma rede organizada. A Karina Milei é a chefe de Estado, secretária de Estado, né, desculpem, equivale a secretária de Estado do gabinete do Milei na Argentina. E mais pessoas ali em volta. Ou seja, é contra o Estado, mas utilizou o Estado, está utilizando o Estado para um enriquecimento privado. Ou seja, esse discurso anti-Estado, na verdade, isso aí já era para ter ido colocado para baixo. Não existe um político que não seja político. Não existe um governante que tenha um discurso anti-Estado. Quando ele entra, ele está utilizando do Estado. Essa é uma questão, o Milei está fazendo isso. E aí o que acontece? Além dessa questão da corrupção, que talvez seja o maior indicativo da queda do Milei, esse é o maior indicativo. Não há dúvidas disso, porque a população não caiu na real sobre o discurso dele, de ser anti-Estado, mas utilizando o Estado para o enriquecimento próprio, a família dele, né? Um outro ponto é a questão da volta do crescimento da inflação na Argentina. Ou seja, às vezes a gente recebe muita notícia, na Argentina as coisas estão boas. Mais ou menos, não é assim que funciona. A Argentina tem um problema de inflação crônico, e seria injusto eu chegar aqui para vocês e falar que essa inflação começou no governo de Milei. Não, já tem décadas de inflação na Argentina, de políticas mal resolvidas, econômicas na Argentina, políticas sociais mal resolvidas. O Milei, ele conseguiu, quando ele entrou no governo, reduzir em partes essa inflação com medidas de ajuste fiscal, reduzindo o poder da máquina pública. De fato, ele fez isso. Só que isso é uma medida a curtíssimo prazo. Porque ele foi falando, vou deixar nas mãos do mercado, vou deixar nas mãos do mercado. O preço foi subindo. Você não teve regulamentação estatal, necessariamente. O preço foi subindo. Então, por exemplo, julho agora, né, que a gente tem os índices sempre dos meses assim que passam, né, os 3 últimos meses, você já tem um crescimento considerável da inflação. 36,6% nos últimos 12 meses de crescimento de inflação. Teve uma queda lá no começo, mas já voltou a crescer e a população argentina já está reclamando disso. Como eu falei para vocês, não estou aqui para falar que quem começou com a inflação foi o Milei, não é isso. Mas com esse discurso de reduzir a máquina e deixar nas mãos do mercado, deixar nas mãos da economia só, isso não funciona. Isso é uma medida ali no começo que as empresas elas olham e falam assim, poxa, um bom lugar porque não vai ter Estado. Só que depois começa o quê? A crescer o custo de vida sem a regulamentação do Estado. Tá? Isso é evidente para todo mundo. Ou seja, então são 2 pontos que estão fazendo o Milei cair. O projeto neoliberal, esse é um ponto, e o outro ponto que está fazendo ele cair é o caso de corrupção escandaloso que está acontecendo na Argentina, que a população não está comprando as justificativas do Milei. Na verdade, ele não está justificativa nenhuma, ele fica quieto. Ele pousa para foto com a irmã dele, inclusive quando ele assumiu agora a derrota, ele falou assim que aconteceu um revés. Na verdade, já estava esperado que ele ia perder. Tá? Só ele achava que ia vencer. Na verdade, é um discurso que político costuma fazer.
mas houve o revés. Ele não quis citar que foi uma derrota muito grande e ele estava do lado da irmã dele. Assim, a pior pessoa para ele estar do lado agora, para se mostrar nas telas, é a irmã dele, certo? Que ele chama de chefe, inclusive, tá bom? Deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês quais as suas opiniões. É o projeto neoliberal? É a corrupção? O que mais que é? Tá bom? Não deixe de curtir esse vídeo, vocês ajudam muito. Boa semana, tem bastante coisa aí para falar durante essa semana. Amo vocês de coração, grande